Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos novamente ao módulo Estudo das Populações Naturais. Eu sou a professora Silvia Mardegan e durante essa semana falaremos um pouco sobre a dinâmica das populações de plantas e fatores que ora dependem, ora não, da densidade para regular essa dinâmica. Então, durante essa semana, vocês assistiram alguns vídeos relacionados às sementes, a importância do banco de sementes e suas características, bem como os tipos de dormência. Depois, falaremos sobre a dinâmica de populações de plantas com e sem banco de sementes. E, por fim, trataremos da relação entre a produtividade e a densidade. Vamos lá? Inicialmente, antes de falarmos do banco de sementes propriamente dito, é preciso que vocês sempre tenham em mente o que é o nascimento da planta. Nunca se esqueçam que o nascimento é quando a planta sai de sua planta-mãe ou quando a semente encontra-se madura. E além disso, não se esqueçam que a semente já é considerada um indivíduo, pois dentro dela temos guardadinho o nosso embrião. Ok? Então, pensando nisso, a população de sementes, a população de indivíduos planta no estágio de semente que se encontra no solo é chamada de banco de sementes. O banco de sementes tem o dilema entre germinar e morrer. Ou seja, eu tenho o dilema entre estar no solo, estar ali no banco de sementes e estar segura, aguardando uma melhor condição ambiental para poder me desenvolver, mas ao mesmo tempo, eu ficando ali semente no banco de sementes, sem me desenvolver, sem germinar, eu não cumpro o meu papel, que é gerar descendentes. Por essa razão, temos uma ideia errônea que banco de sementes remete segurança a esse indivíduo. Alguns autores dizem que o banco de sementes ele tem um funcionamento parecido com o banco. Nós achamos que a partir do momento que nós colocamos o nosso dinheiro no banco, ele está lá protegido para sempre. Mas nós esquecemos que caso aconteça um assalto, quem irá nos ressarcir? O banco de sementes ele ocorre na camada superficial do solo, entre 0 e 10 centímetros, certo? Mas nós podemos ter sementes em outras profundidades. Isso vai depender da influência de dispersores, como por exemplo aqui a minhoca. Vocês podem ver nessa figura o número de sementes que temos de acordo com a profundidade. Então, observem aqui que a 40 centímetros, se não fosse a ação das minhocas, não teríamos indivíduo 1, certo? Mas, como vocês podem ver, a maior porcentagem de indivíduos encontra-se aqui na camada 0,10, no máximo 0,20, certo? E por mais que nós tenhamos a ação dos dispersores para levar esses indivíduos às camadas mais profundas, a gente tem a germinação, mas a gente acaba não tendo a emergência, a saída desse indivíduo até a superfície, certo? Então, no máximo aqui até 60 centímetros é o ideal para a gente ter uma semente. Por isso que quando vamos fazer um plantio, nós colocamos as sementes sempre rasinho, colocando o solo apenas para cobrir. Ok. Quando a semente nasce, quando ela chega ao solo, ela pode passar por diversos caminhos. Então, nós temos inicialmente a sua entrada por meio da dispersão, via chuva, vento, animais, conforme vimos na aula passada, ou o que nós chamamos de chuva de sementes, quando essa semente se desprende da sua planta-mãe. Então, ao chegar ao banco de sementes, essas sementes podem ficar inativas, entrar em dormência ou não. Se elas não entrarem em dormência, elas vão germinar, certo? Mas elas podem germinar e morrer. Poucas delas vão germinar e conseguir sobreviver, certo? Além disso, estando no banco de sementes, dormentes ou não, essas plantas podem ser predadas, podem ser consumidas por aves, por roedores, por insetos, ou elas podem simplesmente apodrecer pela ação de fungos e patógenos. Ou seja, é muito difícil ser uma semente. E mesmo germinando, a chance de ter sucesso é muito pequena. O número de sementes no solo ele vai variar de acordo com a espécie e o tipo de vegetação. A tabela abaixo mostra uma comparação entre o número de sementes presentes no metro quadrado de solo
em áreas de floresta tropical primária e uma área de pastagem perene. Vocês podem ver que, independente da localização dessa floresta tropical, o número de sementes no solo é muito menor do que aquele que ocorre na pastagem perene. Isso porque as espécies que compõem as florestas tropicais apresentam sementes de tamanho muito maior quando comparado às espécies que ocorrem na pastagem, certo? Além disso, é preciso pensarmos que o número de sementes no solo vai depender das taxas de entrada, representada principalmente pela chuva de sementes e também de perdas, predação e doenças após a germinação. Dessa forma, podemos imaginar que as perdas aqui nas florestas tropicais são muito maiores do que na pastagem perene. Além disso, a densidade de sementes no solo é maior em áreas perturbadas do que na floresta primária. Isso porque áreas perturbadas recebem um número maior de espécies adaptadas ao distúrbio, como, por exemplo, as gramíneas. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos o gênero Poa e o gênero Polygonum, que são de gramíneas. Então, vocês podem observar nas duas figuras, ao lado direito, a quantidade do número de sementes germinadas. E a gente pode ver que esse número é muito maior nas áreas cultivadas, nas áreas que sofreram uma perturbação. Falaremos mais disso nos vídeos da próxima semana. Ao pensarmos na distribuição espacial das sementes, precisamos lembrar que a densidade ela vai ser fortemente influenciada pelo padrão de dispersão. Inicialmente, precisamos pensar que há um número maior de sementes próximo à planta-mãe. Mas isso não quer dizer que esse maior número de sementes próximos à planta-mãe implique uma maior sobrevivência. Pelo contrário, mais sementes próximas à planta-mãe indicam um acesso mais fácil dos predadores, certo? Então, nós temos um lado negativo dessa proximidade. Observar a distribuição das sementes em uma área, observaremos um padrão relativamente heterogêneo. Aqui vocês podem ver o esquema foi realizado em uma pesquisa com um capim de crescimento natural, onde o tamanho da circunferência representa maior ou menor densidade de indivíduos. Quanto maior a circunferência, mais indivíduos nós temos. Então, essas manchas de circunferência maiores indicam a proximidade da planta-mãe. Mas esse padrão heterogêneo nos indica a influência da ação de dispersores. Como vocês podem observar aqui à direita alguns exemplos. Dispersores esses que são desde invertebrados a aves e mamíferos, certo? Então, a partir do momento que os dispersores predam essa semente, levando-a para outros lugares conforme eles se deslocam, eles podem consumi-la ou podem, como por exemplo aqui no caso da cutia e da gralha azul, enterrarem essas sementes e esquecerem de consumi-las. Ou então essas sementes podem ter uma proteção que, mesmo sendo ingeridas, como no caso aqui desse mamífero, elas passem por todo o seu trato intestinal e ainda assim consigam germinar. É importante pensarmos também que o tamanho da semente vai influenciar o tempo que ela consegue ficar no solo. Nesse estudo, os pesquisadores avaliaram o tamanho e a forma da semente. Tá? E aí eles viram que sementes mais leves e menores persistiram por pelo menos 5 anos no solo. Em contrapartida, sementes mais pesadas e maiores foram rapidamente perdidas. Esses autores pararam para pensar e questionaram se esse menor tempo de persistência das sementes no solo se deve a essas sementes representarem mais recursos energéticos para os seus predadores. É impossível falarmos de sementes e não lembrarmos da dormência. A dormência, aquele período de inatividade da semente, tem como real objetivo alinhar a germinação com as condições favoráveis à sobrevivência das plântulas. A dormência nada mais é do que uma tática das plantas contra a incerteza ambiental. A dormência ela pode durar desde alguns anos até alguns séculos. Então, essas sementes conseguem ficar no banco de sementes por todo esse período, certo? E aí, precisamos ter em mente que a dormência ela possui uma série de vantagens e desvantagens para as plantas. Apesar dela ser uma estratégia
que garante à planta que ela vá se desenvolver, ela vá sofrer um recrutamento em condições ambientais ótimas, uma maior disponibilidade de água, disponibilidade de nutrientes, oxigenação e sombreamento, por exemplo, a dormência também deixa essas plantas à mercê de predadores. Ou seja, pode ser que essas plantas não consigam nem chegar a germinar. Nós observamos uma relação direta entre a dormência, a história de vida e o clima. Aqui nessa figura, podemos observar a porcentagem de espécies que apresentam sementes dormentes, em verde, e com ausência de dormência, em laranja, em diferentes biomas, onde observamos um gradiente de temperatura e precipitação. Ou seja, iniciamos aqui em florestas tropicais, com temperatura e precipitação elevada, passamos para florestas decíduas, savanas, até chegarmos aos desertos. Nesse trabalho, os pesquisadores trabalharam com mais de 1.400 espécies e observaram que, conforme o aumento da temperatura e a redução na precipitação, nós temos o aumento no número de espécies com sementes dormentes. E, consecutivamente, a redução no número de espécies que apresentam sementes sem dormência, certo? Mostrando assim o efeito direto do clima na história de vida e na germinação dessas espécies. Até agora falei de dormência no singular, mas na verdade nós temos vários tipos de dormência. Nós temos a dormência em que a planta nasce já inativada de sua planta mãe. A semente apresenta dormência primária. Temos também aquela semente que sai ativa de sua mãe, entrando em dormência quando chega ao solo. Essa é a dormência secundária. E, por fim, não é raro na natureza que nós tenhamos uma planta dormente primária, ou seja, que sai dormente de sua planta-mãe, chega ao solo, encontrando uma condição ambiental favorável naquele momento, por exemplo, encontrando uma boa quantidade de água, de sombreamento e de nutrientes ali no solo, e aí, de repente, temos um evento drástico de mudança, por exemplo, um período de seca e de restrição na precipitação. Isso leva com que essa semente entre em dormência, que ela desenvolva uma dormência secundária, esperando que novamente esse ambiente se encontre uma condição ótima para ela poder então germinar. E além disso, independente se a planta possui dormência primária ou secundária, nós temos ainda a dormência inata e a dormência condicional. Vou começar falando da dormência condicional, que é aquela condição em que as sementes só vão germinar sob uma variação estreita de condições. Por exemplo, uma semente só vai conseguir germinar se a umidade do solo estiver entre 30% e 60%. E nós temos também a dormência inata, que significa que, independente da condição daquele ambiente, se nós temos água, nutrientes, sombreamento ou não, essa planta não germina. Essa semente, ela não é recrutada. Estranho, não? Um exemplo de dormência inata é o que acontece com essa leguminosa aqui, a Medicama lupulina. Essa espécie possui a semente com a casquinha, com a sua testa tão rígida, mas tão rígida, que essa semente não consegue germinar. Ela só vai germinar a partir do momento em que ela começar a ser decomposta. Apenas quando fungos e outros patógenos começarem a decompor a sua testa, é então que essa semente consegue germinar e a sua plântula consegue emergir para a superfície. Por fim, pensando nessa questão da germinação, nessa questão do recrutamento, vocês já viram que a germinação depende de uma série de condições. Mas, na década de 60, o ecólogo vegetal Harper e seus colaboradores decidiram avaliar essas condições. Eles decidiram estudar a heterogeneidade da superfície do solo e o seu papel no recrutamento de sementes. Mas como eles fizeram isso? Eles trabalharam com 3 espécies do gênero Plantarum, que são plantas herbáceas de crescimento rápido. E o que esses autores fizeram? Eles pegaram uma área de solo e fizeram vários tipos de tratamento
Cada quadrado desse, cada numeração e cada símbolo representa diferenças na topografia do terreno, bem como no material que tem acima do solo. Eles colocaram fragmentos de madeira, fragmentos de vidro, pedaços de metal. E nessas áreas, nesses quadradinhos, eles semearam. Colocaram ali as sementes. E foram ver, então, depois de um tempo, o que aconteceu. E aí vocês podem ver, nos 3 quadrados a seguir, que cada espécie respondeu de um jeito. Algumas espécies germinaram em condições diferenciadas em relação a outras, enquanto algumas espécies pouco germinaram, restringindo-se a condições altamente específicas. Ou seja, Harper e seus colaboradores observaram que para termos recrutamento das plantas é necessário, primeiramente, que nós tenhamos o fornecimento de sementes. Não adianta nada nós termos espaço, nós temos condições ótimas para o desenvolvimento dessas sementes, se não temos sementes sempre chegando ao solo. Mas esses autores viram que, se temos sementes, precisamos ter condições específicas para essas espécies germinarem. O que eles chamaram de safe sites, lugares seguros. Esses lugares seguros são áreas com condições ótimas que garantem o sucesso na emergência de uma determinada espécie. Uma definição muito similar ao que nós conhecemos como nicho, certo? E se pararmos para pensar, aonde observamos esses safe sites na natureza? Se vocês forem dar uma volta lá no Parque do Tinga, ao andar pelas trilhas, vocês vão observar um grande número de árvores caídas. Se vocês chegarem próximos a essas árvores, vocês vão observar uma abundância muito grande de plântulas próximo desses troncos. Isso porque esses troncos caídos conferem não só uma proteção maior às plântulas, mas também uma entrada maior de nutrientes e também a manutenção desse ambiente mais úmido e sombreado. Ou seja, essas áreas onde os troncos estão caídos tornam-se enfermarias, verdadeiras enfermarias para as sementes se desenvolverem, certo? Então, esses são exemplos de safe sites da natureza. Eles são tão importantes que esses troncos são chamados em inglês de nurse logs, os troncos enfermeiros, porque eles garantem condições para essas plântulas se desenvolverem. Relembrando, então, algumas coisas que vimos no vídeo de hoje, vocês não podem se esquecer que a população de sementes no solo se localiza na porção mais superficial e que nós temos essa ideia errônea de segurança no banco de sementes. Sobre o destino das sementes ao chegar no solo, germinar ou entrar em dormência é apenas um dos desafios enfrentados pelas sementes. Também precisamos lembrar que existem diferentes tipos de dormência e que a dormência é influenciada pela condição do ambiente que a semente se encontra. Por fim, não se esqueçam que o recrutamento de novas plântulas ele é limitado por 2 fatores. O primeiro deles é a quantidade de sementes e o segundo é a ocorrência de safe sites, de lugares seguros. Por hoje é só, nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!